Beleza, mais uma leitura do livro Copyright do Paulo Macedo, volume 1, com o tema O Método Centenário de Escrita Mais Cobiçado do Mercado Americano. Continuando de onde a gente parou. Estrutura não, mais à frente aqui, mais um pouco na frente. Aqui. Persona. Capítulo 8. Isso. Foi. Paramos aqui. O papel da persona na construção de uma cópia. O exercício de definir uma persona deve considerar detalhes psicológicos e emocionais, e eles devem ser suficientes para que você se coloque no lugar da persona e entenda qual é a perspectiva dela sobre o que você tem a oferecer. Além disso, é dessa maneira que você vai mostrar como as suas ofertas podem ajudar a resolver seus próprios problemas. Entendendo melhor a sua persona, você pode compreender detalhes valiosos sobre que tipo de comunicação. Eita, esse bicho me persegue. De comunicação prende mais a atenção dos seus potenciais clientes e de seus clientes já consolidados. A persona define sobre o que e como você vai falar, dominando a linguagem que sua persona costuma utilizar nas relações do dia a dia e tocando nos assuntos que lhe chamam a atenção, você conseguirá ser mais sugestivo e guiá-la até a decisão. Além disso, a persona indica também mais são hábitos de consumo e de informação de seus possíveis clientes. Isso vai te nortear sobre os melhores termos para se usar, assim como os fatores psicológicos e mais que mais lhes impactam. Para entender melhor, imagine você no elevador em 3 situações diferentes. Primeiro, sai com um desconhecido. Fica um clima frio, sem muito espaço para conversa. Agora te peguei. Não peguei não. Segundo, quando você está com alguém conhecido, mas ainda não tem muita intimidade, o gelo não é tão grande. Acontece alguma conversa, mas sempre muito superficial. Terceiro, já quando você está no elevador, só com um amigo íntimo, a conversa flui naturalmente. É para acontecer a terceira situação, que serve a persona. Para você entender seu cliente tão bem como conheceria seu amigo. Inclusive, nós compramos mais facilmente de quem conhecemos. E nada melhor que comprar de um amigo. Portanto, grave isso. A principal função da persona é desenhar a perspectiva do seu cliente para que você consiga ajustar a sua comunicação da forma mais envolvente possível. Você já leu algum artigo ou assistiu a um vídeo e teve a sensação de que aquilo foi produzido diretamente para você? Então, a empresa que produziu o conteúdo acertou em cheio na estratégia de persona. Quando você tem a sua persona no papel, fica literalmente mais fácil vender, porque você se comunica diretamente com ela. Lembre-se, sempre que a pessoa decide suas compras, predominantemente pela emoção, e nada emociona mais uma pessoa quanto ser compreendida por alguém. Ter um bom conhecimento de sua persona permite que você supere a distância
que existe entre o vendedor e o cliente que está do outro lado do balcão, ouvindo como ele ouve e pensando como ele pensa, conversando adequadamente com a persona, a venda deixa de ser um incômodo e passa a ser uma relação amistosa de interesses em comum. Com a persona definida, você pode produzir um texto bem segmentado, sob medida para um usuário muito específico. Dessa maneira, seu copy se torna muito mais relevante para ele, ou para ela, no caso. Hein? O vendedor de algodão doce. Isso queria ser legal. Conheci um vendedor de algodão doce certa vez na porta de uma escola. Percebi que ele tinha uma clientela que sempre comprava com ele. Curioso, um dia puxei conversa para saber como ele vendia seus produtos. Ele me contou que vendia muito bem ali. Só nos horários de entrada e saída dos alunos, ali já, ali já conhecia todo mundo e as pessoas o conheciam também. Mas disse que antes as coisas eram mais difíceis. Contou que ficava vendendo numa praça pública, no centro da cidade. Passava 10 horas perambulando pela praça, gritando para chamar a atenção de pessoas. Ao final do dia estava exausto e sem voz. Certo dia ele reparou que, numa loja de brinquedos ali, daquela mesma praça, havia um personagem que chamava a atenção de toda criança que por ali passava. Então ele acabou descobrindo que o nome daquele personagem e que o mesmo estava na moda entre a criançada. Decidiu então comprar uma máscara de papel daquele mesmo personagem, bem baratinhas, para dar de brinde para os filhos de quem comprasse o algodão doce. Aumentou também o preço de venda do seu produto para cobrir o custo da máscara e aumentar um pouco a margem de lucro. Ele pensou que ao invés de vender para todo mundo, no meio da praça iria até locais onde houvesse mais pessoas com seus filhos. Foi aí que decidiu ir para a porta de escolas, no horário de entrada e saída de alunos. E eles, dessa mudança, e depois dessa mudança, o vendedor estava muito contente com o volume de vendas. Agora vendia 2 vezes mais em 4 horas de trabalho do dia do que vendia antes em 10 horas na praça. Ele vende por um valor maior e não precisa ficar aos berros. Agora são os interessados que procuram o vendedor, e não o contrário. E eu, depois dessa conversa, fui embora impressionado. Então, entendendo o que o público consumidor dele gostava, onde frequentava e quais horários de pico, o vendedor tornou seu trabalho muito mais eficiente e lucrativo. Este é um vendedor que sabe trabalhar com a sua persona e usa a emoção para conquistar mais e mais compradores. Mais 2 cases para você se inspirar. Acredito que você já tenha captado a essência da construção de personas e que já tenha se conscientizado que isso é muito importante para o trabalho como copywriting. Certo, agora vou falar de alguns cases que vão inspirá-lo. Primeiro, Apple Maníacos. O Apple é uma empresa, o Apple Maníacos. A Apple é uma empresa que não tem clientes, mas sim fãs. São os Apple Maníacos. É por isso que conseguem cobrar um preço tão um preço alto por tecnologia com concorrência muito semelhante no mercado. Tudo que a empresa desenvolve é sempre priorizando a experiência do futuro usuário. Aí, peguei agora. O maior critério deles, as decisões que não contemplam
a satisfação do cliente provavelmente estarão erradas. É cultura da empresa deixar uma cadeira vazia nas reuniões diretores. Essa cadeira representa o consumidor, ou seja, a persona deles. Tudo que é decidido nessas reuniões passa pelo crivo do amigo imaginário. Ele é um belo exemplo de como conhecer bem sua persona pode gerar resultados indiscutíveis. Eu mesmo já pratiquei essa loucura. Na hora de planejar copyright, coloquei a cadeira vazia do meu lado e fiquei tentando imaginar o que a persona me diria sobre o que eu estava escrevendo. Parece uma atitude pirada, mas experimente fazer isso. Você acaba refletindo e tendo percepções mais assertivas quanto ao que o cliente busca. Segunda fase, a segunda casa. Sabe por que as cafeteiras Starbucks conseguem vender um café mais caro que os seus concorrentes e mesmo assim sempre estão lotadas? Simples, lá as pessoas se sentam em casa. O conceito da empresa é ser um terceiro local de permanência, além da casa e do trabalho, e seus consumidores e do trabalho dos seus consumidores. Lá, as pessoas são atendidas pelos seus nomes, sentam em sofás confortáveis e podem usar o Wi-Fi gratuito. Caso um cliente derrube sua bebida no chão, ele ganha uma nova. Os clientes mais frequentadores ganham bebidas gratuitas. Starbucks é amplamente conhecida pelo seu atendimento exemplar. Peguei mais um. Vamos lá, cadê? Exemplar. Seus principais diferentes dizem que não estão no ramo de cafeterias para atender pessoas, mas sim no ramo de pessoas servindo café e mais um monte de delícias. A Starbucks sabe usar a emoção para gerar conexão com seu público. Tem algo a mais. A experiência é valorizada. Todo o processo de contato com a marca precisa ser trabalhado, oferecendo uma experiência única e memorável para cada pessoa. Capítulo 9. O modelo AIDA. Atrair atenção, manter o interesse, criar o desejo e sentir emoções. Será a nossa próxima leitura, porque eu gosto de fazer duas leituras no mesmo capítulo. Então já estamos aqui, ó, no capítulo 9 do livro Copyright de Paulo Macedo, volume 2, com o tema o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano, da editora DVC. Então você pode encontrar o livro no Kindle, caso você quiser comprar físico, aí você tem que descobrir no Google. E tchau, tchau. E se gosta das leituras desse livro, por gentileza, me segue aqui no Instagram não, no YouTube e até mais.